Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar, que é a nossa lição de adolescentes, esta lição aqui de adolescentes, que é a lição de número 13, a última lição deste trimestre, do dia 25 de setembro de 2022, que tem como título A Partida e o Legado de Paulo, como se deu o fim da vida do apóstolo Paulo, depois da sua longa caminhada na fé, depois da sua grande trajetória missionária, como foi que como se deu o fim na vida ali do apóstolo Paulo. Vamos ver no dia de hoje. Peço desde já encarecidamente as orações dos santos, porque necessitamos das orações e acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Ore por nós, somos carentes sim das orações dos irmãos. Peço também que se está assistindo aí agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu legal, você que está assistindo o vídeo, deixa seu legal, compartilha, vamos propagar a palavra do Senhor. E eu espero estar contribuindo para o seu crescimento espiritual com cada vídeo destes aqui que nós postamos, que é o nosso objetivo, propagar a palavra de Deus. Quanto mais a gente fala da palavra de Deus, mais a gente fica edificado. A gente ouve, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê as palavras do Senhor. E o que nós transmitimos aqui é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. O final de vida ali do apóstolo Paulo, baseado Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 20, a nossa leitura bíblica. A mensagem ela tem uma tradução aqui diferente que diz assim: fiz o melhor que pude na carreira, cheguei até o fim, conservei a fé. O apóstolo Paulo aqui falando. No ponto hora de aprender, eu vou dar uma lida aqui, diz assim: o apóstolo Paulo deixou um grande legado. Através do seu ministério, ele influenciou a formação e o desenvolvimento da organização das igrejas. Ele estabeleceu as bases da teologia cristã, formou líderes, demonstrou como pregar o evangelho e como viver a vida cristã. As cartas paulinas compõem o Novo Testamento e transmitem uma poderosa mensagem para todos nós. Então, é de conhecimento dos irmãos e as grandes viagens, as 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, que nós acompanhamos aqui na lição. Podemos observar que o apóstolo Paulo foi um homem muito dedicado à obra de Cristo. E ele fez jus ao chamado que ele teve do Senhor. Isso é muito bom quando a gente tem essa consciência do que está fazendo. Os dias se passam, se a gente não fazer nada, os dias continuarão se passando e a gente vai olhar para trás e diz: o que foi que eu fiz? O apóstolo Paulo nos dá uma lição aqui, de ele olhar para trás e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que possamos tomar esse exemplo do apóstolo Paulo. O que aconteceu depois de Atos capítulo 28? Nós entendemos que estudamos na lição passada até onde o apóstolo Paulo foi, até ali a prisão de Roma. A partir dali, o que foi que aconteceu? Vamos lá. As informações sobre a vida de Paulo depois da sua prisão em Roma estão nas cartas que ele escreveu. Vamos ver também, aprender hoje, quais foram as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as localidades de onde ele se encontrava ao escrever as cartas, que é muito importante também para aprendermos. Podemos identificar algumas localidades onde o apóstolo ele esteve. O apóstolo Paulo esteve aonde? Depois da sua prisão em Roma, a sua primeira prisão em Roma. Ele esteve aonde? Em Creta, a gente já sabe aquela ilha de Creta, Mileto, eu
acredito que depois daquele mapa que a gente trabalhou, aqueles mapas que nós trabalhamos aqui, eu acredito que a gente já deve ter uma noção da cidade de Mileto, onde ele ficava ali em Mileto, abaixo ali de Éfeso, né? Éfeso também, Troade, Filipos, lembra de Filipos, lá naquela região da Macedônia, Nicópolis, Tito 3:12. Até que ficou preso pela segunda vez em Roma. Isso foi depois da sua primeira prisão, ele passou nessas cidades, e da sua segunda vez que o apóstolo Paulo foi preso. Então ele foi preso 2 vezes em Roma. Depois da primeira prisão, ele passou nessas cidades onde lemos, Mileto, Éfeso, Troade, Filipos e Nicópolis. E depois, a sua segunda prisão em Roma. Depois disso, a Bíblia não relata, mas conta a tradição que o apóstolo foi decapitado por volta de 68 depois de Cristo. Então isso aqui é bastante importante. A Bíblia não registra a morte do apóstolo Paulo, nem como foi a morte do apóstolo Paulo. Mas estudiosos, as tradições da época, os irmãos dali da época, eles registram que o apóstolo Paulo morreu decapitado nos anos 68 depois de Cristo. Assim ele morreu decapitado. Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. Então foram os dois. Quais foram os dois cooperadores de Paulo até o fim da sua vida? Que Timóteo e Lucas. A gente pode ver isso em 2 Timóteo 4, 9, 11 e 16. Em seus últimos meses de vida, sabemos que Paulo escreveu para Timóteo, a gente vai ver isso posteriormente, pedindo que o visitasse na prisão o mais rápido possível, porque Paulo tinha pressa de falar com Timóteo enquanto Paulo estava na prisão. Provavelmente porque o inverno estava chegando, assim ele pede que o rapaz leve a sua capa e também os seus livros. Então, isso aqui também chama atenção, que o apóstolo Paulo estava na prisão, então ele fala para Timóteo: Timóteo, eu preciso que você venha me ver urgente e traga consigo a minha capa, devido ao frio ali na prisão, e traga consigo também os meus livros. Então, olha como o apóstolo Paulo, ele ainda na prisão, mas ele queria estar ali com seus livros na prisão. Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele prisioneiro, mas lendo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, lendo a palavra de Deus. Assim, ao mesmo tempo, Paulo incentivava ao jovem obreiro que se mantivesse firme, incentivando a Timóteo: olha, permanece firme, Timóteo. As palavras de Paulo, as palavras que Paulo escreveu a Timóteo um pouco antes da sua morte, comprova que ele foi um homem que viveu para Deus. Então, depois de tudo ali que a gente nota que Paulo escreveu para Timóteo, ele fala assim: fiz o melhor que pude na corrida, essa é a nova tradução, cheguei até o fim e conservei a fé, segundo Timóteo 2:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Belo exemplo que o apóstolo deixou para o seu discípulo. Então, Timóteo foi o discípulo do apóstolo Paulo, e ele escrevendo ali para seu discípulo, para que permanecesse firme. Então ele, ouvindo isso de Paulo, que estava preso: olha, permaneça firme. Mas Paulo, você está preso, como é que eu vou permanecer firme para ser preso também? Olha, vale a pena, se for por Cristo, vale a pena, permaneça firme, que eu estou aqui firme, não estou arrependido, e o que fiz faria novamente, porque padecer por Cristo vale a pena. Morrer com Cristo, a gente ressuscita com Cristo. Então, Paulo estava incentivando ali a Timóteo permanecer firme, mesmo diante das dificuldades, das tribulações e das lutas. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, comunicação. Como Paulo se comunicava com os irmãos? O que existia naquela época? Aí ele traz aqui as epístolas ou as cartas, que é a mesma coisa, as epístolas ou as cartas. E como Paulo se comunicava? Não tinha Zap, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha mais uma rede social, YouTube. Então, não tinha nada disso.
não tinha telefone celular, não tinha telefone fixo. E como era que Paulo se comunicava? Com cartas ou através de cartas que ele escrevia ou ele falava, outra pessoa escrevia e ali passava para o mensageiro e o mensageiro iria entregar aquelas cartas. Vamos ver aqui alguns detalhes. Paulo não só viajava bastante, como também escrevia muitas cartas. Era por meio dela, né, que ele fazia sua comunicação, para que se mantivesse contato com as igrejas. O conteúdo das cartas de Paulo era focado nos ensinos que visavam explicações sobre, primeiro, quem é Deus. Então, qual era o objetivo das cartas do apóstolo Paulo? Era explicar para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que estavam novos na fé, outros que já tinham um tempo na fé, mas precisavam de algumas orientações. Ele mostrava ali quem era Deus, sobre a importância da morte e ressurreição de Jesus, que muitas pessoas diziam que não existia ressurreição. Então o apóstolo Paulo ele escrevia confirmando, corroborando que existia sim ressurreição e que Cristo ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. E ele fala que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O dever e como deve ser a vida do cristão na igreja e na sociedade em geral. Então, são ensinos que o apóstolo Paulo, através das cartas, ele fazia para os irmãos. As cartas do Novo Testamento foram escritas no idioma grego. Também é bom que você entenda isso. As cartas do Novo Testamento foram escritas no idioma grego e o Antigo Testamento no hebraico, no grego. Não existia folha de papel. Então elas eram escritas em como? Não tinha papel, não existia papel. Esse papel que a gente vê aqui hoje não existia na época do apóstolo Paulo. Então ele escrevia as cartas como? Em pergaminhos ou em papiros. E vamos ver o que é isso. Não existia. Então ele escrevia em papiros ou pergaminhos. Você sabe o que é isso? Vamos lá. Papiro era a folha feita de miolo da planta egípcia, de uma planta egípcia aquosa, que vivia nas águas. Ele pegava aquela planta, deixava secar e depois ali abria aquela planta, ela virava parecendo um papel. Por isso que é chamado de papiro. E os pergaminhos eram feitos em pele de animais. Pegava os animais, tirava as peles dos animais. Agora você imagine aí, tirava as peles dos animais e começava a escrever nessa pele. Imagine a grossura da pele do animal e a grossura de uma folha hoje que nós temos aqui, ó. Imagine como era a dificuldade antigamente de levar um livro. Imagine um livro. Então, isso é, para título de conhecimento, é muito bom. Mas muitas vezes a produção de uma carta contava com o trabalho dos escribas, que eram profissionais especialistas em escrever cartas ou documentos. Então, às vezes as pessoas precisavam de um escriba, que faziam ali as escritas das cartas, ou amanuenses também, eram pessoas que trabalhavam escrevendo documentos, cartas. Naquela época não existia correios, então os viajantes, que eram os carteiros ou os mensageiros que pegavam aquelas cartas e enviavam para o seu destinatário. Quando o mensageiro chegava ao destino, ele seguia as orientações dadas pelo remetente, explicava as instruções extras, lia ou simplesmente entregava a carta, porque às vezes aquele mensageiro falava assim, olha, quando chega lá, diga para ele isso ou aquilo. Então, quando ele entregava a carta, ele dava aquelas instruções, hora recebida. A epístola ou carta tinha o objetivo de substituir a presença da pessoa, ou seja, a pessoa não estava presente, então enviava a carta e aquela pessoa, quando abria a carta, se sentia que ouvindo a outra pessoa falando com ele. A carta. Por isso, geralmente, o tom é oral, como se fosse uma conversa, que a gente vê ali nas cartas do apóstolo Paulo, como se estivesse conversando com Timóteo, conversando com Tito, conversando com os irmãos ali em Corinto. A Bíblia destaca alguns irmãos e irmãs que trabalharam com o mensageiro das cartas Paulina. Exemplo, Febe, quando ela levou ali as cartas aos romanos. Tíquico, em Éfeso, Colossenses também a gente vê que ele ajudou também
neste trabalho. Onésimo, em Filemon, a gente também observa que eles eram mensageiros das cartas paulinas, que eles enviavam essas cartas paulinas. Então, Febe, Tíquico e Onésimo, que a Bíblia registra. Também mostra que Tércio colaborou como escriba. Então, Tércio foi um dos escribas que ajudou o apóstolo Paulo a escrever a carta. Além disso, o apóstolo também escreveu cartas de próprio punho. Teve momentos que duvidavam do apostolado dele, das cartas, até que ele, olha, eu escrevo do próprio punho, eu, Paulo. Então, o mesmo Paulo também escreveu cartas. A gente vê isso em 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 11, Colossenses 4, 18 e 2 Tessalonicenses 3, 17. Glória a Jesus. Então, aprendemos a importância das cartas. Talvez você, adolescente, não saiba ou nunca fez uma carta. Então, este era o modelo da carta. Não existia e-mail naquela época, mensagens, celular não tinha. Então, era o meio de se comunicar com as cartas. Hoje ninguém mais escreve cartas. Hoje manda um WhatsApp, manda uma mensagem. O celular, pega o celular, manda uma mensagem e vai rapidinho. As cartas paulinas agora, o tópico de número 3. O Novo Testamento é composto por quantos livros? Digam aí. 27 livros é composto o Novo Testamento. Desses 27 livros, 13 é escrito ou foi escrito pelo apóstolo Paulo. 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Trata-se das cartas escritas por ele. Vamos conhecer aqui algumas delas, olha. Primeiramente, ele escreveu 6 cartas para diversas igrejas. As 6 cartas que o apóstolo Paulo escreveu primeiramente, olha. Aos Gálatas. É interessante aqui que aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve, talvez as pessoas não saibam disso, as cartas aos Gálatas, Gálatas não era uma cidade, Gálatas era uma região. Então, quando ele escreve as cartas aos Gálatas, ele escreve a carta a todo mundo daquela Galácia, ou daquela parte que estava ali, aos Gálatas. Então, não é só a uma ou duas pessoas. Deixa eu ver se tem aqui no mural. Não tem aqui não. Então, o número de pessoas ou de cidades que ele alcança ali não era uma e nem duas, não. Eram 3, 4 ou 5 cidades naquela parte de cima ali de Antioquia da Psídia, Troade. Ele escreve ali aquelas cartas, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, então aquela região da Galácia. Por volta de 46 e 48, antes do concílio em Jerusalém. Lembra desse concílio que teve em Jerusalém, que reuniu todos os apóstolos para saber o que os gentios necessitavam fazer para se converter a Cristo depois da sua conversão, o que ele precisava fazer. Precisava seguir a lei de Moisés ou não, naquele concílio lá em Jerusalém. Tema principal, liberdade cristã, a carta aos Gálatas. 1 Tessalonicenses, escrita para a igreja em Tessalônica, foi em 52, 53 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava nesse período na cidade de Corinto. Então, imagine, ele estava lá em Corinto, naquela parte ali da Grécia. Ele escreveu para Tessalonicenses, que estava ali na parte da Macedônia. Tema principal, vida cristã e a volta de Cristo. Depois foi a 2 Tessalonicenses, escrita um pouco depois de 1 Tessalonicenses, 52, 53 depois de Cristo, quando Paulo ainda estava na cidade de Corinto. Aí depois ele vem com 1 Coríntios, ele escreve ali por volta de 55 depois de Cristo. Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu 1 Coríntios. O tema principal era a divisão e outros problemas que estavam existindo ali na igreja. Depois ele escreve 2 Coríntios, 56 depois de Cristo, aqui cerca de um ano depois, quando ele já estava na região ali na Macedônia. Tema principal, defesa do ministério de Paulo. Paulo defende o ministério que foi chamado por Jesus. Logo após, ele escreve aos Romanos, escrito aos cristãos de Roma, ou em Roma, quando o apóstolo Paulo estava ainda lá em Corinto, 58 depois de Cristo. Qual o tema? A justificação pela fé. Durante o período da sua primeira prisão em Roma, lembra que eu falei aquelas 2 prisões? A primeira prisão, Paulo escreveu mais 4 cartas, que são conhecidas como cartas da prisão.
durante o período da sua primeira prisão em Roma. Ele escreve quatro cartas, que é chamadas cartas da prisão. Quais foram essas cartas? Primeiro, Colossenses, a igreja ali em Colossos, 60 depois de Cristo. O tema era a supremacia de Cristo. Depois, Éfeso. Olha, então, ele escreve Colossenses, Éfeso, Filemão e Filipenses, quando ele estava preso na sua primeira vez ali na cidade de Roma, lá em Roma. Depois, Éfeso, ele escreve em 60 e 62 depois de Cristo, tema principal, vida prática em Cristo. Filemão, escrita a Filemão, entre 60 e 62 depois de Cristo, tema principal, perdão e amor. Depois, Filipenses, escrito 60 depois de Cristo, para a igreja de Filipos, naquela região lá, uma das primeiras regiões da Macedônia, parte de cima, em Filipos, tema principal, alegria no Senhor. Há também as cartas pastorais. Quais foram as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu? Pronto. A gente percebe que nas consagrações, quando é uma ministração para advertir, para instruir os obreiros, a gente percebe que cita-se sempre as cartas pastorais que o apóstolo Paulo ali escreveu. Essas cartas classificadas como as 3 cartas pessoais que Paulo enviou. 2 para Timóteo e uma para Tito. Foi 1ª e 2ª Timóteo e uma carta para Tito, cujo conteúdo é voltado para os pastores. 1 Timóteo, escrita por volta de 63 depois de Cristo, ao seu discípulo Timóteo, tema principal, aconselhamento pastoral e modo de agir. Depois, Tito, ele escreve 63 a 67 depois de Cristo, com o tema, ele escreve para Tito, com o tema principal, a conduta cristã. E logo após, 2 Timóteo, escrita em 66 ou 67 e 68 depois de Cristo, para Timóteo, o tema principal, o bom combate. Então aqui, em 68, a gente vê que foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Logo depois, o apóstolo Paulo ali foi morto e, como diz a tradição, foi decapitado ali em Roma. Mas, como ele fala no final, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esta parte da lição é importante, sim, que eu preciso ter o conhecimento. Além de eu pregar sobre a vida do apóstolo Paulo, pregar sobre a Bíblia, eu tenho que conhecer um pouquinho da Bíblia Sagrada. E esta lição nos ensinou isso. Nos ensinou a conhecer as regiões, as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, como foi difícil ele pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como foi difícil muitas pessoas estar com ele ali pregando também junto com ele, sofrendo perseguições, mas eles continuaram servindo ao Senhor. Essas cartas que ele escrevia, Paulo mesmo preso, mas estava escrevendo cartas. E no final de tudo, ele ensinando que vale a pena, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando graça e forças para permanecermos firmes na presença do Senhor. E no final da nossa carreira, olhar para trás e dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas estou aqui guardando a fé. Que Deus continue nos abençoando e te abençoando poderosamente. Espero que eu tenha contribuído com essas lições deste trimestre que nós estudamos e espero vocês para o próximo trimestre. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça, ore por nós, se inscreve no canal, compartilhe, deixa seu legal. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Se tiver, porventura, alguma pergunta, os irmãos podem até fazer aí nos comentários. Deus abençoe a todos.